No ar, podcast FURB FM. Olá, ouvinte! Estamos começando mais um episódio do podcast. Esse episódio faz parte da série Professor do Século XXI, em que professores da pós em Criatividade e Inovação na Educação aqui da FURB falam sobre os desafios de estar em sala de aula. A convidada de hoje é a Simone Cor, que é professora da especialização sobre ensino religioso na Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, que é um dos 6 cursos dessa pós. Seja bem-vinda, professora Simone. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos então começar falando sobre o ensino religioso em si. Muitas pessoas ainda se perguntam se faz sentido, pleno 2021, a gente ter ensino religioso nas escolas, levando em conta que o Brasil é um estado laico. Como você analisa esse tema? Que pontos também podem ser trazidos para essa discussão? Boa tarde, Camila. Agradeço o convite. Sim, o ensino religioso no cotidiano do ensino, da educação, ele ainda é uma polêmica, porque ele é uma polêmica na sociedade como um todo, né? Então, pensar o ensino religioso hoje é a gente abrir um pouco para além do nome, né? Porque o nome ensino religioso, ele nos dá essa ideia de que é um componente curricular que vai nos ensinar a ser religiosos. E não tem nada a ver com o que é, de fato, o componente na prática, né? Como tu bem disseste, sim, o Brasil é um estado laico, porém um estado laico não significa um estado sem religião, mas sim um estado sem religião oficial. Mas no Brasil nós temos uma diversidade religiosa muito grande. Então, a necessidade de se ter um componente curricular no currículo da educação básica que discuta a diversidade religiosa, justamente para a gente aprender a conviver com essa diversidade que está presente na sociedade. Então, é preciso ter um componente curricular que vai trabalhar e ter como objeto de estudo a própria diversidade religiosa, né? E não mais como o ensino de uma religião. Então, por isso que o ensino religioso, sim, por uma questão prática, ele é extremamente necessário. O número de casos de violência religiosa tem aumentado absurdamente no Brasil, nos últimos anos mais ainda. Então, assim, a intolerância religiosa tem crescido muito e isso acaba sendo resultado de fundamentalismo e de um fundamentalismo religioso, né? Então, o ensino religioso, além dessas questões, ele também precisa estar no currículo porque ele está previsto na própria Constituição e na LDB. Então, ele é amparado também legalmente. Então você acredita que discutir e conhecer melhor as religiões é um caminho para diminuir o preconceito? Essencialmente, eu vou respeitar na essência do conceito de respeito aquilo que eu conheço de fato, né? Então, precisamos conhecer. E onde mais a gente vai conhecer essa diversidade? Ela está presente, ela atravessa os meios de comunicação, mas muitas vezes de maneira também não como deveria ser, né? Desmistificar isso é realmente muito importante. E quanto ao ensino religioso na BNCC aqui para o território catarinense? Tem algumas modificações? Quais são as novidades que estão vindo por aí? Sim, o ensino religioso, já na Base Nacional Comum Curricular, ele já vem com uma modificação muito grande, porque o próprio Ministério da Educação, o Sistema de Ensino Brasileiro, ele assume, então, esse ensino religioso como não confessional. O que isso significa? Que é sem privilégio de nenhuma crença ou convicção. Então, eu não posso mais, como eu já falava anteriormente, fazer uma aula de religião, porque isso não cabe na sociedade, nessa sociedade atual que nós vivemos, que é tão diversa. Então, assim, e nessas mudanças, a gente vai ter o estudo, então, desses conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, atitudes de reconhecimento e respeito às autoridades. Então,
ele trata-se de um espaço especificamente de aprendizagens, de experiências pedagógicas, intercâmbios e diálogos permanentes que visam o quê? O acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, na perspectiva da interculturalidade, dos direitos humanos e de uma cultura de paz. Então, ele tem uma abrangência muito maior, né? Se até então ele era focado numa única religião, agora não mais. E dentro desse ensino religioso, como é que você acredita que pode ser trabalhada a inovação e a criatividade? Bom, primeiro nós precisamos conhecer essa diversidade religiosa, né? Então, de posse dessa diversidade religiosa, o universo da criatividade e da inovação é bastante amplo, porque o universo da diversidade cultural religiosa é muito amplo. E hoje, mediado por tecnologias, nossa, a gente tem... precisamos, né, cada vez mais ampliar essas nossas práticas para que, de fato, esse respeito ele aconteça na prática, né, para que, de fato, os estudantes e as estudantes tenham acesso a esses conhecimentos e que possa ser de maneira criativa, descontraída, inovadora, que possa ser mais conectado com a realidade deles, uma vez que os jovens têm um maior contato com as mídias sociais, com as tecnologias. Então, é essencial para a educação como um todo, não só para o ensino religioso, que o professor tenha uma formação também específica na área da inovação e das tecnologias. Dentro dessa especialização, o que é que a FURB está trazendo de novidade, está focada nessa criatividade e inovação mesmo dentro do curso de ensino religioso? Esse programa de pós-graduação, ele já tem um formato bem diferenciado, né? Então, ele já vai trazer toda uma perspectiva diferente de aprendizagem, então, aprender competências. Ele vai ter um grupo de disciplinas, de componentes curriculares que serão comuns para todos os cursos. Ele terá um bloco específico do curso em si. Então, assim, eu vou estudar ensino religioso na BNCC, mas eu vou poder também estudar sobre criatividade e inovação, sobre os fundamentos dos métodos ativos, as práticas educativas inovadoras, como avaliar por competências, que a BNCC traz isso, e na especificidade, então, vai trazer esse ensino religioso, conhecer um pouco desse contexto dele na BNCC, e a partir dos princípios, então, identidades, alteridades, interculturalidades, as manifestações e crenças religiosas, assim como as diferentes filosofias de vida. E também ele tem um bloco que são disciplinas, que é o módulo Flex, né? Então, se você vai escolher esses componentes curriculares, que são optativos. Então, além de eu cursar as específicas, as comuns para todos os cursos, as específicas da minha área, eu ainda posso cursar algum componente em algum outro curso desse programa. Então, a proposta do programa já é extremamente inovadora. Você que pretende se inscrever pode acessar o www.furb.br/cursos. Bom, agora nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu peço então que você, professora Simone, deixe o seu comentário final. E eu estou muito feliz com essa série que a gente está fazendo. Esse é mais um episódio, porque os desafios dentro da sala de aula hoje são grandes, mas também o número de ferramentas e de possibilidades para fazer essa mediação, para que essa mediação tenha um resultado mais legal, também são muitas. E tem ficado cada dia mais clara essa necessidade de integrar a educação em sala de aula com as novas tecnologias, dedicando a esse novo olhar. Exatamente, a gente usa a expressão de novas tecnologias, mas é um novo olhar para as tecnologias que já existem também, né? Então, também agradeço, e você que tem curiosidade em conhecer um pouco mais sobre a diversidade religiosa desse país que é tão amplo, né?
Você que é professora de ensino religioso, professor de ensino religioso no ensino fundamental, que é pedagoga e que atua com os anos iniciais e precisa trabalhar aquele componente curricular que você não recebeu formação, você que é coordenador, assessor pedagógico, que de algum modo precisa orientar os profissionais da sua comunidade escolar, que sabe que tem problemas quando o tema envolve a diversidade religiosa, é sempre um tema delicado, você que pertence a alguma comunidade religiosa, e quem não integra nenhum desses setores que eu citei, mas que tem curiosidade pela temática, você será muito bem-vindo nessa especialização. Então, a especialização em ensino religioso na BNCC, ela aguarda você, professora, professor, comunidade em geral, que tenha de fato interesse em estudar e se aprofundar um pouquinho mais nessa temática que nos é hoje tão cara e complexa. Muito obrigada. Acesse furb.br/cursos. E mais uma vez, muito obrigada, professora Simone. Você que está nos ouvindo pela rádio, pela FM 107,1. Esse podcast também fica disponível lá no youtube.com/furbtv. Produção e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Guilherme Vailate. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/furbtv e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.